Ai, chegamos. Tá feliz, né, Sol? Eu tô, tá frio? Adoro frio. Ai, gente. Mas não tá frio de doer, de urso polar. É que a gente tá aqui na redação. Tá frio de também. foquinha. Tá frio de pôr um casaco, por favor, viu? Tá frio não de sai ficar sem assistindo casaco. falando nisso. É, isso é bom. É, Ficar não é aqui com a verdade? gente. Boa tarde. Boa tarde, pessoal aí de casa. Delícia começar essa quarta-feira pertinho de você. Bora lá alimentar um pouquinho a nossa alma e o nosso coração também antes de começar o nosso assunto, que, aliás, não precisa se identificar hoje, tá? Muitas vezes a gente se atira em depressão, se atira em tristeza por conta de problema. Põe na sua cabeça o seguinte: os seus problemas, eles nunca serão maiores que a bondade e a força de Deus. Nunca. Então entregue, confie, porque a solução sempre aparece, mas você precisa estar tranquilo aqui e, principalmente, acreditar que Deus está no comando de tudo. Esse é o nosso toque de hoje. Ô, Zóio Verde, o que tem aqui? Sol egípcio procurado pelo FBI no Brasil se apresenta à Polícia Federal e tenor e maestro Plácido Domingo é acusado de uma série de assédios. Aproveite os nossos contatos para participar ao vivo do programa. E claro que tem prêmios para você. No Face tem um super kit com produtos da Tracta e Polipet. E para concorrer você só precisa curtir, marcar 2 amigos e compartilhar a fotinho que tá no nosso Face e já participa, viu? E quem participar ao vivo pelo telefone vai concorrer 4 vales para esse almoço delicioso no restaurante Consciência, que fica no centro de São José dos Campos. O almoço é válido de segunda a sexta e para 5 dias após a data do sorteio, que vai ser realizado sexta-feira agora, tá bom? E tem também um vale compras do ponto... Ah, só para mostrar a foto da Martinha. Ah, ela foi lá ganhou, almoçar no E ela foi lá almoçar com o filhão dela, viu? Obrigado, Martinha, por ter mandado a foto. Muito legal. Vou voltar aqui então pro prêmio. Atenção, viu? É um vale compras da Ponto Flex no valor de R$50 para esse mês de agosto, para quem participar ao vivo fazendo perguntinha, tá bom? E tem também uma cesta deliciosa, maravilhosa da Feimalhas, que acontece nesse domingo, dia 18 de agosto, das 2 da tarde às 10 da noite. Bora conversar bastante no programa de hoje, porque é dia de papo cabeça. Aí você descobre uma infidelidade. Dói, arrebenta, mas tem gente que perdoa. Será que por trás de toda traição existe realmente um motivo para acontecer? Como é que a gente lida com a traição? E quando a gente fala de traição, não é só em relacionamento, não. Traição na família, entre os amigos. Será que traição virtual é traição? Ela entende tudo sobre esse assunto. A gente estava com saudade dela. Psicóloga e terapeuta de casais, a Sônia Maria de Oliveira, a nossa Soninha. Ei. A querida Soninha. Oh, que saudade que eu estava de você. Soninha. Ficar de ouvido bem aberto, pessoal, né? A gente já estava armando tudo lá no camarim. Armando não, aprendendo muito com a Soninha. Antes, vamos pôr a nossa enquete, Luquinha? Agora, porque aqui, tem ó. enquete. A gente até meio que já sabe qual é o resultado inicial, né? Vamos lá ver. Vamos lá, só. Então é @falando nisso Band, perfil do Instagram, entra nos nossos stories. Você já foi traído? 72% diz que sim. Olha isso. Nossa, mas é estranho se a gente for pensar. Se a maioria foi traída, porque já traiu também. Não. Porque só 28% trai, 78% namora com os 28%. Aí, ó. Vamos pensar. Você perdoaria uma pessoa, uma traição? 76% diz que não. Não perdoaria. Você contaria para o seu amigo, olha, boa essa pergunta, viu? Que ele está sendo traído? 86% diz que sim. Exatamente. Agora, eu perguntei para a Soninha, traição é uma questão de ponto de vista, Soninha? É. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Esse assunto é complexo, mas eu acho que é importante para que a gente dimensione o significado disso. Existe um contrato entre as pessoas, explícito ou implícito. E quando alguém trai esse contrato, esse combinado, isso pode ser considerado uma traição. Mas às vezes a pessoa prefere não se ater à questão da traição e relevar. Tudo bem, para ela achou que dava para relevar. Isso é traição? Não sei, talvez para ela não tenha sido. Uma Mas quando a gente fala assim, a pessoa perdoou uma traição, eu estou falando tanto de homens quanto mulheres, traídos e traidores. Não estou colocando nenhuma etiqueta em ninguém que homem trai mais ou mulher trai mais. Mas vamos supor, dentro de um casamento, a mulher resolve perdoar o marido. Aí o marido chega atrasado um dia, começa a fuçar no celular escondido dentro do telefone. Pode ser que ele não esteja fazendo nada demais, mas o comportamento dela geralmente é como? Ela perdoou realmente, não está nem aí, ou ela fica com a pulga atrás da orelha? Sim.
Eu acho que o ficar com a pulga atrás da orelha é como que se eu ficasse tentando prevenir outras ocorrências. Mas, ao mesmo tempo, isso é difícil, porque é quase como se eu empurrasse a pessoa para esconder ainda mais o que ela está fazendo. Então, tem uma parceria aí. Aquele que tem um perfil para atrair e aquele que tem um perfil para controlar. Entendi. Tem uma querida falando assim, mas e quando quem trai e não sabe que está sendo traído? Quem é o traidor? É irresponsável? E a gente foi para as ruas novamente. Pois é, a Cris foi até as ruas conversar aqui com o pessoal de São José dos Campos para ver o que acham sobre traição. Hoje a casa cai, porque vamos descobrir se alguém já traiu ou foi traído. Mas eu, sinceramente, espero não causar discórdia em nenhum relacionamento. Adão, você já foi traído? Já. E o que é a traição para você? Uma sensação de corno. E como você lidou com essa situação? Separei dela. Depois separei. Deixei tudo. Casa, apartamento. Vai, fica aí. Eu falei, filho, isso é tudo de vocês. Negócio de traição, assim, eu acho que eu nunca fui traída, não sei. E como você reagiria a uma traição? Eu ficava brava, menina. Se eu pegasse, eu não... eu gosto do negócio tudo certinho, né? Porque traição é um caso sério. Mas você faria barraco? Fazia. Muito barraco. Mas o seu foco ali ia ser o seu parceiro ou a pessoa ali, a moça? Os dois. Eu acabava com os dois. Meu Deus do céu, e aí? Ela tá certa? Barraco é a melhor opção? Acabava com os dois, dava nele e dava nela, né? Geralmente é assim, a gente fala assim, mas se o cara é casado e a mulher não, aquela pessoa que está sendo traída tem que cobrar do cara e não da pessoa que está com ele. Isso é certo? Olha, eu acho que essa reportagem de rua nos trouxe duas ideias importantes. Existem aqueles que dizem, para mim acabou e eu estou indo embora, e resolve assim. E tem aqueles que ficam para torturar o parceiro e se torturar. Né? Acreditando que aquilo ali vai haver uma mudança, uma reconstrução, mas passa por uma tortura muito grande. E muitas vezes passa a perseguir mais a pessoa com quem ele estava do que ele mesmo. O que é uma coisa curiosa, no mínimo, né? Porque você tem que cobrar de quem tem um compromisso com você e não do outro que você nem conhecia, não é isso? Agora aquela pessoa que você não conhecia, mas sabe que o cara ou a mulher é casado e está junto, tem um grau de responsabilidade. Sim, claro. Se você está com alguém que tem um compromisso, você tem que esperar que hora ou outra a casa cai, como diz a moça. Aquele senhor sensação de corno foi com a sensação de corno. Maravilhoso, né? Super sincero. Então continue com a sua sinceridade conversando com a gente. Não precisa falar nome, manda perguntinha e opinião que a gente já conversa novamente sobre esse assunto. Mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar virtualmente 3 pedidos do ex-presidente Lula contra a atuação do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. Nós vamos saber os detalhes disso tudo com o nosso repórter Pedro Souza, que está na redação do Falando Nisso. Pedro, antes de mais nada, você perdoa a traição ou não? Olha só, bem complicado esse tema, né? Não foi isso que eu perguntei, complicado. Eu falei sim ou não? Acho que não, só. Então... Acho que não perdoaria, não. Então tá bom. Conta essa história pra gente aí desse julgamento virtual que acontece na sexta. Começa na sexta, né? Bom, Sol, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai analisar nesta sexta-feira esses 3 pedidos de suspensão apresentados pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra Sérgio Moro. O julgamento será realizado no plenário virtual do STF. E como funciona essa votação virtual, Sol? Os ministros registram suas posições de forma remota pelo computador, sem se reunirem presencialmente para debater e deliberar. A votação eletrônica deve terminar na próxima quinta-feira, dia 22 de agosto. E já tem gente publicando, apostando aí em todas as redes sociais e Twitter o resultado dessa votação vindo aí da segunda turma do STF. Mudando um pouquinho de assunto, Pedro, o ex-médico Roger Abdelmaci, condenado a 181 anos de prisão, acho que mais que ele só o Cabral, né, Luquinha? 181 anos de prisão por abuso sexual de pacientes, deixou a prisão domiciliar e voltou a cumprir
cumprir pena no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário em São Paulo. Pedro, ele havia sido liberado aí, a gente sabe, acompanhou de perto, por conta de um laudo médico. Agora parece que mexeram nesse laudo aí, né? É verdade, Sol. Abdelmaci é acusado de fraudar perícia médica e teve que voltar para a prisão. Ele havia conquistado o direito de cumprir a pena em casa em fevereiro do ano passado, após passar por sucessivas internações médicas. A reportagem é de Sandro Barbosa. Roger Abdelmaci foi preso pelos policiais da Divisão de Capturas em seu apartamento no bairro dos Jardins. Desde 2017, ele estava em regime domiciliar. Abdelmaci e um outro detento, que também é médico, teriam realizado uma fraude para agravar o estado de saúde de Roger e, assim, permitir que ele ficasse preso em casa. Em julho, a Justiça determinou que a Polícia Civil de São Paulo investigasse o esquema. Em seu despacho, a juíza Andréia Barreira Brandão afirma que existem indícios de que Abdelmaci tenha feito uso de seus conhecimentos médicos para ingerir medicações que levaram a complicações intencionais a fim de alterar a conclusão da perícia. Ela determinou então que ele fosse preso. Na chegada e na saída da divisão de capturas, Abdelmaci, de 75 anos, precisou de uma cadeira de rodas para se locomover. De lá, o ex-médico foi encaminhado ao Hospital Penitenciário de Santana, na zona norte da capital paulista. Roger Abdelmaci deverá ficar preso por 30 dias para que seja elaborado um laudo pericial médico a respeito do seu estado de saúde. Após isso é que será definido se ele retorna para a prisão domiciliar ou permanece em uma penitenciária. Pois é, e a Justiça de São Paulo determinou que Alexandre Nardoni, tá aí o Alexandre, condenado por matar a filha Isabela, quer dizer, ele jogou do prédio, volte para regime fechado. Ele está em saída temporária, acredite ou não, matou a filha, saída temporária do Dia dos Pais, e ele tem que se apresentar até hoje, no finalzinho da tarde, no P2. Ele está em saída do Dia dos Pais, não é lindo isso? É comovente de ver uma história dessa, né, Luquinha? É, revolta mesmo, né? Só vou conversar com o Pedro agora. Eu sei que na Dutra a gente tem acidente, não é isso, Pedro? Exatamente, Lucas. Na Dutra, ali em Caçapava, sentido São Paulo, tem um acidente entre uma carreta e um automóvel. E um ouvinte aqui da Rádio Band Vale diz que até teve capotamento ali no trecho de Caçapava, ali no quilômetro 129, sentido São Paulo. No sentido Rio, teve um acidente ontem em Aparecida, no KM 69, onde agora estão retirando uma carreta que acabou tombando na região. Então, a lentidão no momento ali é devido à retirada dessa carreta. Na Floriano, Lucas, a estrada que leva Taubaté até Campos do Jordão, também teve um acidente entre um carro e um micro-ônibus no quilômetro 35, sentido Campos do Jordão, ali próximo ao túnel. Ali é trecho de Santo Antônio do Pinhal, então também tem lentidão neste momento ali. Na Tamoios, o tráfego é livre nos dois sentidos, sem problemas para o motorista, mas vale lembrar que em todas as rodovias da região tem neblina e garoa desde a manhãzinha. Com certeza, Pedro, fica perigoso mesmo, tem que dirigir com muita cautela. Fala sobre o friozinho que chegou, mas Solange é mais para hoje só, viu? Porque ó, hoje em Santo Antônio, máxima de 13 graus, previsão de tempo instável, com chuva forte por lá. O mesmo acontece em São José dos Campos, máxima de 16, Aparecida 19 e São José do Barreiro, máxima de 18 graus. Litoral com tempo instável também, máxima de 22, tanto em Ubatuba quanto em São Sebastião. Em Taubaté hoje, tempo instável, máxima de 16, mas olha, a temperatura vai subindo até domingo, máxima de 28 graus. E o tenor Plácido Domingo é acusado de assédio sexual. A gente já comenta no próximo bloco e também tem dicas de saúde com a Vale Infusões para você. Oi pessoal, meu nome é Fernanda Caldeira, sou dermatologista da Vale Infusões e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dermatite de contato. I wanna follow where she goes.